Na pequena cidade de Ravenna, o sol nascia com timidez, dourando a paisagem de telhados de barro e ruas de paralelepípedo. O barulho dos sinos da igreja anunciava a primeira missa do dia, e os poucos moradores que se aventuravam pelas ruas cumprimentavam-se em silêncio, ainda sob o peso do sono. O clima sereno contrastava com a tensão na casa de Tomás e Helena, situada ao fim de uma longa estrada de terra. O nascimento iminente do primeiro filho do casal despertava sentimentos contraditórios, alegria e ansiedade se misturavam, tecendo expectativas sobre aquele momento especial que se aproximava com pressa. Helena, deitada em seu quarto, sentia cada movimento do bebê dentro de si. Com a respiração ofegante, pousou a mão sobre o ventre e chamou por Tomás, que estava na cozinha preparando um chá de ervas. "Querido, pode vir aqui um instante?", pediu em voz trêmula, tentando manter a serenidade. Tomás correu para vê-la, enxugando as mãos no avental improvisado. "Está sentindo alguma dor mais forte?", perguntou, preocupado. Ela respirou fundo e balançou a cabeça em negativa. "Não exatamente, mas tenho uma sensação estranha. É como se algo em mim dissesse que esse parto será diferente de tudo, mesmo." "Realmente?" Tomás se ajoelhou ao lado da esposa, tentando transmitir confiança. "Vamos ficar bem, Helena. Vou buscar a parteira assim que o sol estiver mais alto." Apesar do tom firme, por dentro seu coração batia acelerado. Ele recordava as noites mal dormidas e o rosto preocupado de Helena a cada pontada de dor. O médico da cidade vizinha advertira sobre possíveis complicações, mas eles mantinham a esperança. "Confie em mim, por favor", repetiu, segurando a mão dela com carinho. Helena sorriu, mesmo cansada, e se aconchegou em seus braços, sentindo que, ao menos ali, estava protegida de qualquer incerteza. E se tranquilizou. Enquanto a manhã avançava, as fofocas se espalhavam pela vizinhança. Dona Marta, a senhora curiosa do outro lado da rua, comentava que o parto de Helena poderia ser um sinal dos céus. "Ouvi dizer que a mãe dela também teve problemas para engravidar", cochichava, mirando a casa do casal com olhos atentos. Os rumores cresciam, pois todos lembravam histórias sobre fé, milagres e maldições que circulavam há anos. Ravenna, sendo uma comunidade pequena e de fortes crenças religiosas, alimentava cada boato com facilidade. Cada nova suposição soava mais dramática e misteriosa do que a anterior. Tudo virava motivo de especulação. Quando o sol atingiu seu ponto mais alto, Tomás saiu de casa e cavalgou até a modesta residência de Dona Celina, a parteira local. Ele a encontrou organizando potes de ervas e cordões de seda, itens que considerava fundamentais para um parto tranquilo. "Tomás, você parece tenso." "Helena está bem?", perguntou com um olhar experiente. "Ela sente dores, mas nada insuportável", explicou, tentando controlar a voz. "Preciso que venha o quanto antes." Dona Celina concordou com um aceno. Montou em sua égua parda, pegou a sacola de instrumentos e seguiu atrás de Tomás, rezando para que tudo corresse bem, mesmo. Enquanto isso, Helena tentava acalmar a própria mente. Sentada no quarto, observava pela janela a estrada empoeirada e perguntava-se se realmente estava pronta para ser mãe. Um medo sutil a invadia, lembrando-a das histórias que ouvirá na infância sobre partos complicados e possíveis fatalidades. Mas havia algo mais profundo. Sentia uma energia estranha dentro de si, algo que não sabia explicar. Pegou um rosário que ficava sobre a mesa de cabeceira e murmurou uma prece silenciosa, pedindo proteção. Ao longe, ouviu o barulho de cascos. Sabia que Tomás voltava acompanhado, e isso trazia tranquilidade. No entanto, o enigma permanecia lá. Dona Celina entrou na casa com passos firmes e cumprimentou Helena, examinando-a rapidamente. "Você está com boa aparência, embora um pouco ansiosa. Tente relaxar, pois o corpo sente tudo." Ela ajeitou alguns panos na cama e pediu que Helena ficasse confortável. Tomás permaneceu no quarto, segurando uma bacia com água morna, seguindo as instruções da parteira. O clima era de expectativa, pois todos sabiam que o bebê podia chegar a qualquer momento. "Fique tranquila, Helena", disse Tomás, aproximando-se para tocar-lhe a fronte. "Nós vamos passar por isso juntos." Ela acenou, sentindo uma mistura de esperança e desconforto. Um presságio pairava. Com o passar das horas, as contrações se intensificaram. Helena suava e apertava a mão de Tomás, que tentava consolá-la com palavras de incentivo.
Força, meu amor, está quase, dizia, embora não tivesse certeza absoluta de quanto tempo ainda faltava. Dona Celina verificava os batimentos cardíacos do bebê e o ritmo do trabalho de parto, mantendo-se calma, mas atenta a qualquer sinal de complicação. A cada gemido de Helena, Tomás sentia uma pontada no próprio peito, como se compartilhasse aquela dor. A casa, antes silenciosa, agora se preenchia pelos sons de esforço, preces e respirações aceleradas. O momento se aproximava. Subitamente, Helena deu um grito mais agudo, e Dona Celina percebeu que chegará a hora final. Tomás, segure-a bem. Precisamos de todo o cuidado agora, instruiu, aproximando-se e posicionando as mãos com destreza. O suor descia pela testa de Helena, que gemia entrecortado de ansiedade e dor. Tomás sussurrava orações em voz baixa, suplicando por proteção e saúde para as duas vidas que amava tanto. Em meio às últimas contrações, Helena sentiu um rompimento, e o quarto pareceu mergulhar em um único segundo de silêncio antes de ser inundado por um choro estridente. O bebê nascerá. A emoção tomou conta. No entanto, em meio ao alívio de ouvir o choro, algo chamou a atenção de Dona Celina. Ao erguer a criança, viu pequenas saliências nas costas do recém-nascido. Inicialmente, pensou serem apenas marcas de nascimento, mas notou uma formação diferente, parecida com minúsculas asas atrofiadas. Helena, exausta e ainda tonta pelo esforço, não compreendeu de imediato a expressão de espanto da parteira. Tomás inclinou o corpo para enxergar melhor e sentiu o coração disparar. "O que é isso?" questionou, a voz trêmula de surpresa. Ninguém soube responder prontamente. O ar pareceu pesado, como se um mistério surgisse ali. Silêncio cresceu. Dona Celina examinou o bebê com cautela, tocando levemente as saliências. Pareciam ser extensões da estrutura óssea, cobertas por uma fina camada de pele. "Nunca vi nada igual em todos os meus anos", admitiu, perplexa. Helena, recuperando-se gradualmente, pediu que lhe entregassem a criança. Ao ter a filha em seus braços, sentiu um amor incondicional que ofuscou qualquer estranheza. "Ela está bem? Está respirando direito?" perguntou, emocionada. Tomás apenas observava, dividido entre a felicidade de ser pai e o temor diante do desconhecido. Ninguém sabia dizer se aquilo representava algum problema grave ou apenas uma excentricidade da natureza. Aguardavam respostas. Lá fora, a notícia se espalhou mais rápido do que qualquer explicação médica poderia acompanhar. Dona Marta foi a primeira a comentar que a criança nascerá com asas, e logo as versões se multiplicaram. Uns afirmavam que era sinal de santidade, outros apontavam para uma possível maldição. Em poucas horas, a frente da casa se encheu de curiosos, cada um trazendo uma teoria própria. Muitos insistiam em ver o bebê, alegando que presenciaram visões ou que ouviram profecias antigas. Tomás, preocupado, fechou as janelas, sentindo-se invadido. Helena tentava se manter forte, mas as vozes lá fora inquietavam. Temia julgamentos. Em meio ao burburinho crescente, o padre Mateu apareceu. De batina simples e expressão séria, ele buscava conter os ânimos da multidão. "Por favor, mantenham a calma. Ainda não sabemos o que está acontecendo. Vamos dar espaço para a família", pediu, elevando a mão em sinal de apelo. Alguns recuaram, respeitando a figura religiosa, mas outros permaneceram ali, curiosos ou intrigados. Dentro da casa, Helena pôde ouvir a voz do padre. "Tomás, posso entrar?" ele chamou, e o homem assentiu, abrindo a porta. Mateu fechou-a atrás de si, observando Helena e o bebê com uma mistura de surpresa e compaixão. "Padre, eu nem sei o que pensar", disse Helena, com a voz embargada. "Ela tem essas coisas nas costas. O senhor já viu algo assim?" O padre aproximou-se, observando com cuidado as saliências. Não escondeu o espanto, mas tentou demonstrar serenidade. "Filha, não tenho conhecimento de nenhum caso igual, mas precisamos manter a fé. Talvez haja explicação para tudo." Tomás, tenso, perguntou se a igreja poderia considerá-la um milagre ou um problema. Mateu coçou o queixo, pensativo: "Não somos nós que julgamos tão prontamente. Primeiro, veremos se existe uma explicação médica. Depois, buscaremos a palavra de Deus." Mateu suspirou. Nesse instante, ouviu-se uma comoção do lado de fora.
Gregório, antigo amigo de Tomás, forçava passagem entre as pessoas. Ele exibia um semblante de malícia, aparentando saber mais do que dizia. Tomás, meu caro, parece que sua filha veio ao mundo causando rebuliço, provocou ao entrar sem ser convidado. Helena apertou a criança nos braços, sentindo um calafrio. Padre Mateu tentou interceder, mas Gregório prosseguiu, ouvi dizer que ela tem asas. Como vamos chamá-la? Anjo ou aberração? A tensão no ar se intensificou. Tomás avançou, mas foi contido por Mateu, que percebeu as sementes de discórdia lançadas naquele exato momento. Tomás conteve a vontade de reagir fisicamente às provocações de Gregório, mas sentiu o sangue ferver ao ouvir aquelas palavras. As lembranças da antiga amizade entre eles faziam o momento parecer ainda mais amargo. Antes de qualquer gesto impulsivo, o padre Mateu interveio, erguendo uma das mãos em sinal de apaziguamento. Por favor, vamos manter o respeito. Helena está se recuperando do parto, e a criança precisa de calma, pediu, com um tom firme que deixava claro não tolerar atitudes intempestivas. Gregório olhou para Mateu com desdém, mas, ao notar a reprovação nos olhos do padre, recuou um pouco, balançando a cabeça como se estivesse apenas constatando um fato. Tomás deu alguns passos em direção à porta, deixando claro que não permitiria a permanência de Gregório ali por muito tempo. Não é hora de brigas, Gregório. Se veio para ajudar, é bem-vindo, caso contrário, respeite o nosso momento. Gregório abriu um sorriso enviesado e cruzou os braços. Só vim constatar o que todos comentam lá fora. Parece que a menina é diferente. A palavra soou carregada de malícia, e Helena se encolheu na cama, protegendo Aurora contra o próprio peito. De alguma forma, sentia-se vulnerável diante do olhar crítico e curioso daquele homem que um dia fora próximo de Tomás, mas que agora exibia hostilidade disfarçada. Mateu inspirou profundamente, percebendo a tensão no ar. Gregório, se deseja rezar ou dar qualquer palavra de conforto, façamos isso com serenidade. Esse é um momento sagrado para a família. Não devemos agir como se houvesse algo de maléfico sem qualquer base. A resposta veio em tom de pseudo-inocência: não me entenda mal, padre. Eu só quero o melhor para todos. Com um olhar de esgueira para Tomás, completou, especialmente para a querida Helena. Essa frase carregava um histórico. No passado, corria o rumor de que Gregório nutria sentimentos por Helena, e que isso teria gerado um conflito entre ele e Tomás. Helena desviou o rosto, não desejando trazer à tona lembranças desconfortáveis. Tinha o marido ao seu lado e, agora, uma criança nos braços. Diante daquela atmosfera sufocante, Dona Celina se aproximou, tentando amenizar a situação. Com licença, mas a mãe e a bebê precisam de descanso. Seria melhor deixarmos Helena repousar. Já estamos todos muito cansados. Mesmo com as palavras educadas, o recado era claro: era hora de Gregório se retirar. Relutante, ele ergueu as sobrancelhas e respirou fundo. Está certo. Não vou me prolongar. Contudo, Tomás, se precisar de algo, sabe onde me encontrar. Talvez eu possa ajudar a desvendar esse mistério. A ênfase irônica na palavra mistério fez Tomás cerrar os punhos. Ainda assim, manteve-se firme, abrindo a porta como um convite silencioso para que Gregório saísse. O homem, com um sorriso de canto de boca, partiu, deixando no ar um rastro de inquietação. Quando Gregório finalmente se afastou, Helena soltou um suspiro de alívio, como se estivesse prendendo a respiração desde que ele chegará. Mateu, compadecido, aproximou-se da cama e fez uma pequena prece em voz baixa, pedindo pela saúde de Aurora e pela paz da família. Tomás agradeceu com um leve aceno de cabeça. A tensão diminuía, mas a preocupação continuava pulsando. Padre, o senhor já viu algo assim antes? Perguntou Tomás, indicando com um olhar as pequenas saliências nas costas da filha. Nunca em minha vida, admitiu Mateu, franzindo o senho. Mas não tiremos conclusões precipitadas. Existem raras condições médicas que podem explicar isso. Eu mesmo já ouvi relatos de nascimentos peculiares em outras vilas. Talvez precisemos consultar alguém mais experiente. Dona Celina concordou. Conheço um médico na cidade vizinha que se debruça sobre casos incomuns. Chama-se Dr. Anselmo. Pode ser que ele tenha uma opinião mais científica sobre essas asas. Helena olhou para a parteira, aflita. Vai ser necessário levar minha filha até ele?
Tenho medo de tirá-la de casa tão cedo. A parteira pousou a mão sobre o ombro de Helena. Podemos tentar escrever-lhe primeiro. Se ele topar vir até Ravenna, melhor ainda. Assim não sobrecarregamos você ou a criança. Tomás percebeu o suspiro de alívio da esposa. Vou mandar uma carta hoje mesmo. Não podemos viver na dúvida, e também não quero que esses boatos se espalhem sem controle, afirmou. No entanto, controlar boatos em Ravenna era uma tarefa quase impossível. A noite chegou, e as velas das casas próximas já se acendiam, enquanto, no céu, as estrelas despontavam em meio à escuridão. Helena finalmente descansou, exausta, com Aurora ao seu lado. Tomás, porém, não conseguiu dormir cedo. Precisava refletir sobre tudo o que acontecerá. O breve confronto com Gregório o deixará inquieto, pois sabia que o antigo amigo não era homem de desistir fácil. Além disso, temia pela segurança da filha. Se a cidade inteira passava a especular sobre Aurora, será que alguém tomaria atitudes impensadas? Sem conseguir respostas, rezou em silêncio. Na manhã seguinte, Helena despertou com o choro suave de Aurora, que reclamava de fome. Olhou o rostinho da pequena, tão sereno, e sentiu lágrimas escorrerem. Eram lágrimas de amor e medo. Não fazia sentido aquela pressão toda. Por que a simples diferença física precisava desencadear tantos julgamentos? Passou a mão levemente pelas saliências nas costas da bebê, tentando compreender. Eram macias ao toque, e Aurora não reclamava de dor. Ainda assim, a mente de Helena fervilhava de perguntas sem resposta. Estava disposta a protegê-la de tudo, mas sabia que a vida não seria fácil. Desejava, no fundo do coração, que fosse apenas algo passageiro ou corrigível. Tomás entrou no quarto, carregando um bule de chá e pães recém-feitos por Dona Celina, que voltará de madrugada para acompanhar a mãe e a bebê. Conseguiu dormir? Perguntou com um sorriso triste. Não muito. E você? Respondeu Helena. Também não. Mas vamos cuidar de vocês. Já mandei a carta ao Dr. Anselmo. Espero que chegue logo a resposta. A expressão de Helena se suavizou um pouco. Obrigado, meu amor. Tudo vai se resolver, não é? Ele tocou o rosto dela com carinho. Sim, vamos superar essa fase, juntos. Enquanto isso, do lado de fora, a movimentação na rua era incomum. Várias pessoas se dirigiam até a casa de Tomás, impulsionadas pela curiosidade. Queriam ver se as fofocas sobre o nascimento do bebê com asas eram verdadeiras. Tomás viu de relance, pela janela, um grupo de 3 senhoras cochichando perto do portão. Helena suspirou, incomodada. Eles não vão nos dar paz? Tomás respirou fundo, como se juntasse coragem. Vou pedir que tenham respeito. Se quiserem nos desejar felicidades, tudo bem. Mas não vou permitir invasões. Ele saiu e conversou com as mulheres. Bom dia, posso ajudar? Elas se remexeram, sem graça, entre murmúrios. A mais velha, que usava um lenço florido na cabeça, falou primeiro, soube que a bebê tem asas. Achamos que poderia ser um milagre, uma bênção divina. Tomás manteve a calma, mas seu semblante refletia cansaço. Minha filha nasceu com algo diferente, sim, mas ainda não sabemos exatamente o que é, pedimos respeito e privacidade até termos mais informações. As outras 2 senhoras trocaram olhares e se despediram com palavras vagas, desejando felicidades e saindo apressadas, ansiosas para contar às vizinhas o que haviam presenciado. Tomás apenas balançou a cabeça, resignado. Contudo, naquela mesma manhã, Gregório resolveu passar pela casa de Tomás novamente. Desta vez, estava acompanhado de 2 homens que ele apresentava como devotos fervorosos que desejavam orar pela criança. Tomás estranhou a postura excessivamente gentil de Gregório. Não quero problemas, avisou, franzindo a testa. Gregório ergueu as mãos, simulando inocência. Mas quem falou em problemas? Só vim trazer conforto espiritual. Sei que o padre Mateu costuma fazer esse papel, mas ele tem andado muito ocupado, e esses 2 senhores podem oferecer orações especiais. Nada mais. Tomás hesitou, ponderando se permitiria a entrada. Não desejava que Helena passasse por mais constrangimentos. No entanto, temia também criar um clima ainda mais hostil ao recusar.
Helena, que observava de dentro da casa, reconheceu um dos homens, Leôncio, conhecido na região por ser facilmente manipulável e seguidor das ideias de Gregório em assuntos políticos e religiosos. O outro era Gervásio, que pouco se sabia a respeito, mas corria o rumor de que tinha negócios obscuros fora de Ravenna. A presença deles a deixava inquieta. Ainda assim, decidiu que talvez fosse melhor não alimentar desafetos. Tomás, se eles querem orar de verdade, podemos permitir, mas peça que seja rápido, sugeriu, em voz baixa. Ele concordou com um gesto discreto e deixou que o trio entrasse, mantendo-se atento. Assim que cruzaram a porta, Gregório esboçou um sorriso complacente e admirou Helena com um olhar demorado, o que fez Tomás contrair a mandíbula. Que bela mãe você se tornou, Helena, elogiou, com uma ponta de amargura na voz. Ela, sem querer prolongar a conversa, agradeceu com um aceno de cabeça e indicou um local simples para que fizessem as tais orações. Leôncio e Gervásio aproximaram-se do berço onde Aurora descansava, observando com curiosidade as pequenas asas. É verdade então, murmurou Leôncio, meio abismado. Sempre achei que era exagero dos boateiros, mas é real. Gregório, por sua vez, fingiu um semblante de encantamento. Vejam que coisa rara. Só pode ser um sinal. Eu havia dito a todos que era algo especial. Tomás interrompeu, tentando manter o tom cordial. Pode ser só uma condição de nascença. Estamos aguardando um médico para esclarecer. Gregório meneou a cabeça, demonstrando descrença. Essas explicações científicas nem sempre dão conta do que é divino, meu amigo. Usou a palavra amigo com sarcasmo, reavivando a lembrança de um passado mais pacífico entre eles. Para evitar maior atrito, Helena pediu que orassem logo. O casal desejava encerrar aquela visita incômoda. Leôncio começou uma reza confusa, misturando trechos de preces católicas com palavras que não faziam muito sentido, como se estivesse improvisando um ritual. Gervásio repetia algumas partes, mas mantinha o olhar fixo nas asas de Aurora. Gregório, em pé ao lado, observava tudo com ar de quem calculava cada reação. Helena sentiu um aperto no peito, pois aquela situação parecia mais um espetáculo do que um verdadeiro momento de fé. Ainda assim, não quis interromper, para não gerar um conflito maior. Quando, enfim, eles terminaram, Gregório abaixou a cabeça e fez o sinal da cruz, de maneira quase teatral. Que Deus proteja essa criança e que a cidade entenda o quanto ela é especial. Depois, fechou o semblante e encarou Helena e Tomás. Eu mesmo já vi casos onde as pessoas não compreendem os sinais divinos. Espero que, aqui, todos aceitem a luz que essa menina pode trazer. Tomás não gostou do tom dúbio, mas permaneceu em silêncio. Gregório despediu-se rapidamente, deixando um leve perfume amadeirado no ar, que contrastava com a presença soturna de seus acompanhantes. Assim que saíram, Helena respirou aliviada. Estão vendo como ele se comporta? Desabafou, olhando para Tomás e Dona Celina, que acabará de chegar. Finge que nos ajuda, mas faz insinuações o tempo todo. Não confio nele. Tomás passou a mão pelos cabelos, sentindo a tensão apertar a nuca. Ele sempre encontra uma forma de parecer benevolente, ao mesmo tempo, plantar discórdia. Precisamos ter cuidado. As pessoas o ouvem, e tenho medo de que ele faça a cidade se voltar contra nós. Helena concordou, ainda segurando Aurora no colo. Olhou para as pequenas asas e sussurrou: minha filha não fez nada de errado para merecer essa onda de preconceitos. Nos dias seguintes, a movimentação em torno da casa persistiu. Alguns moradores batiam à porta, trazendo presentes, rezas ou apenas curiosidade. Outros evitavam passar perto, temendo que a criança fosse algo maligno. Teorias conspiratórias surgiam em cada esquina. Uns diziam que Helena teria feito um pacto com entidades místicas para conseguir engravidar. Outros sugeriam que Tomás era amaldiçoado por ter rompido certos costumes de Ravenna. A mais absurda das fofocas dizia que aquela menina era uma reencarnação de um anjo caído, que marcaria o início de alguma profecia estranha. O casal fazia o possível para ignorar esses comentários, mas não era fácil manter a tranquilidade quando, a qualquer momento, mais alguém aparecia para confirmar ou negar as histórias. Padre Mateu continuava a visitar Helena, levando palavras de conforto e reforçando a necessidade de manter a fé. Não podemos nos afundar em boatos. Vocês sabem quem Aurora é, e Deus ama cada um de nós independente de diferenças físicas.
Vamos ter paciência e esperar pela opinião do Dr. Anselmo. Ele também tentava conter as investidas de Gregório, que marcava encontros na praça central para discursar sobre a natureza misteriosa da menina. Rezem comigo, irmãos, para que a luz prevaleça, exclamava Gregório em tom de fervor, atraindo uma pequena multidão curiosa. Mateu reprovava aquela postura de liderança autoimposta e procurava maneiras de aconselhar a população sem alimentar ainda mais o temor ou a idolatria em torno de Aurora. Numa tarde de sol intenso, enquanto Tomás cuidava do pequeno quintal atrás da casa, Helena sentiu a presença de alguém à porta. Ao abrir, deparou-se com um jovem rapaz, trazendo consigo uma expressão tímida e um envelope lacrado com cera vermelha. Boa tarde, dona. Venho da cidade vizinha, a mando de Dr. Anselmo. Ele recebeu a carta de vocês. O coração de Helena deu um salto. Entre, por favor, convidou, ansiosa. O rapaz entrou, tirando o chapéu e olhando ao redor com curiosidade. Tomás veio apressado, limpando as mãos na calça, ao notar que tinham visita. Alguma notícia? Perguntou, a voz impaciente. O rapaz, chamava-se Estevão, e entregou o envelope. Explicou que Dr. Anselmo lera o relato sobre a condição de Aurora e se mostrará intrigado. Disse ainda que o médico planejava ir a Ravenna tão logo pudesse, mas que precisava se organizar para a viagem. Helena abriu o envelope e leu em voz alta a mensagem. Prezados senhores, recebi vosso pedido e confesso grande curiosidade em conhecer o caso de vosso bebê. Anomalias dessa natureza são raras, mas não impossíveis. Quero assegurar que existem possibilidades de diagnóstico e tratamento. Assim que terminar assuntos urgentes, seguirei a Ravenna para examinar a criança pessoalmente. Peço que aguardem, e caso surja algo urgente, enviem um mensageiro. Atenciosamente, Dr. Anselmo. Helena sentiu um fio de esperança, pois soava mais realista e menos fantasioso do que tudo que ouvirá ultimamente. Tomás sorriu com um pouco de alívio. Então ele vem, graças a Deus, exclamou, virando-se para o rapaz. Agradecemos muito por ter trazido a carta. Quer um copo d'água? Deve estar cansado. Estevão aceitou, secando o suor da testa. Enquanto bebia, comentou que havia muito falatório sobre Ravenna em outras localidades também. Fiquei sabendo que tem gente até fazendo peregrinação para cá, por causa da história do bebê anjo. Helena revirou os olhos, cansada de rumores. Isso não acaba nunca, murmurou. Não muito tempo depois, Gregório descobriu que Dr. Anselmo planejava visitar a cidade. No fundo, a perspectiva de um esclarecimento científico incomodava, pois ameaçava o interesse que ele vinha cultivando ao se posicionar como uma espécie de porta-voz dos mistérios de Aurora. Sabia que, se o médico provasse que era só uma anomalia, grande parte do fascínio ou do medo que mobilizava a população diminuiria. E, com isso, seu papel de destaque também cairia por terra. Por essa razão, começou a espalhar teorias de que a ciência não poderia explicar certos fenômenos divinos. O homem de jaleco virá com aparelhos, mas será que conseguirá enxergar a verdade além do que os olhos humanos podem ver? Questionava em tons dramáticos, atraindo olhares apreensivos. Em paralelo, Gregório intensificava a relação com alguns moradores de mentalidade mais rígida, aqueles que enxergavam em Aurora um presságio maligno. Ele adotava um discurso duplo. Para alguns, afirmava que a menina era um anjo que traria bênçãos, para outros, insinuava que poderia haver algo diabólico ali. O importante era manter o assunto em alta, alimentando dúvidas e fortalecendo a sua influência sobre uma população que, em grande parte, carecia de instrução e esclarecimentos. O padre Mateu percebia essa movimentação e tentava miná-la com sermões voltados à compaixão e ao respeito às diferenças. Porém, nem todos estavam dispostos a ouvir apenas a voz da igreja quando a curiosidade e o medo falavam mais alto. Tomás e Helena começaram a sentir o isolamento forçado. Alguns antigos amigos passaram a manter distância, ou então apareciam apenas para saciar a curiosidade, sem demonstrar verdadeira empatia. Uma tarde, ao sair para comprar mantimentos, Tomás notou que o dono do armazém, que antes o recebia de braços abertos, agora falava pouco e evitava contato visual. No balcão, duas senhoras cochichavam enquanto o observavam escolher farinha. É ele, o pai da menina, sussurravam. Tomás tentava ignorar, mas se sentia cada vez mais desconfortável.
No caminho de volta, encontrou-se com Dona Marta, a vizinha fofoqueira de sempre, que perguntou, sem rodeios, se ele temia que Aurora pudesse contaminar outras crianças com seu problema. Aquilo foi demais. Ele apertou os lábios e apenas seguiu adiante, preferindo não alimentar a conversa. Por dentro, porém, uma revolta crescia, pois já não sabia até que ponto a ignorância daquelas pessoas poderia chegar. Em casa, Helena buscava manter um ambiente amoroso para Aurora. Lia histórias, cantava cantigas de ninar e tentava não mostrar a insegurança que sentia. No entanto, observava atentamente as asinhas, receosa de que pudessem causar algum sofrimento físico na filha. Será que ela sente dor ao se mexer? Perguntava-se em voz baixa, enquanto passava um pano úmido pelas costas da bebê para refrescá-la do calor do fim de tarde. Dona Celina, ao ver a cena, procurou consolar Helena. Se não chora de dor, não parece estar machucada. Há esperanças de que seja algo simples de resolver. Helena, cansada, sorriu com gratidão. Preciso acreditar que tudo vai se solucionar. No cair da noite, Tomás e Helena tiveram um momento de calma. Sentaram-se na pequena varanda de casa, com Aurora dormindo nos braços de Helena, enquanto contemplavam a lua crescente. Lembra-se de quando tudo era mais simples? Perguntou ela, encostando a cabeça no ombro do marido. Lembro, ele respondeu, com um suspiro. Éramos felizes, mas tínhamos preocupações diferentes, não é? Nunca imaginei que enfrentaríamos algo assim. Helena fechou os olhos, sentindo a brisa suave no rosto. Às vezes, penso em como seria se Aurora não tivesse nascido com essas asinhas. Será que estaríamos celebrando com toda a cidade? Recebendo visitas carinhosas, abraços sinceros? Agora, parece que estamos no centro de um turbilhão de julgamentos. Tomás apoiou a mão sobre a de Helena. Sei que é difícil, mas não podemos perder a fé em nós mesmos. A vinda dela ao mundo não é um erro. Não vou deixar que ninguém faça você se sentir culpada. Ela concordou, deixando escapar uma lágrima silenciosa. Ao mesmo tempo em que havia amor e união, também existia o medo do desconhecido. Essa dualidade pesava nos corações dos dois. Helena, porém, no íntimo, começava a sentir uma força que jamais experimentara. Era como se aquela fragilidade aparente lhe desse um propósito maior, proteger a filha. Tomás também se transformava, abandonando a ingenuidade e percebendo que precisaria lutar para manter a família a salvo das más línguas e das manipulações de Gregório. Dias se passaram. A carta de Dr. Anselmo anunciando sua chegada era esperada com ansiedade. A cada som de cavalo que se aproximava, Helena corria à janela, mas via apenas mais um curioso ou um vendedor ambulante. Até que, numa tarde cinzenta, um homem trajando roupas sóbrias e carregando uma pequena maleta desembarcou na porteira da casa de Tomás. Tinha cabelos grisalhos e expressão calma. Apresentou-se como Dr. Anselmo. Tomás e Helena o receberam com alívio, quase como se estivessem diante de um salvador. Que bom que o senhor veio, exclamou Helena, sentindo o peito se encher de esperança. O médico sorriu, numa simpatia discreta, e disse: não poderia perder essa oportunidade de ajudá-los e de compreender melhor o caso da menina. O burburinho na rua foi instantâneo. As pessoas perceberam a chegada do visitante estranho, carregando instrumentos médicos. Alguns se aproximaram, sem se conter. Será que ele vai tirar as asas do bebê? Cochichavam. E se ela for um verdadeiro anjo? Será certo mexer na obra de Deus? Questionava uma senhora de olhos arregalados. O padre Mateu, que passava por ali, aproveitou para conter a multidão. Vamos dar espaço. O doutor Anselmo precisa examinar a Aurora com tranquilidade. Ainda assim, Gregório se sobressaiu. Doutor, o que acha de já se pronunciar publicamente? Sugeriu em voz alta, tentando atrair a atenção para si. Anselmo, educado, porém firme, limitou-se a responder: antes de qualquer coisa, preciso avaliar a criança. O resto fica para depois. Gregório disfarçou o incômodo, mas sua expressão era de contrariedade. Dentro de casa, o médico examinou Aurora, observando as pequenas asas e fazendo perguntas detalhadas sobre a saúde da bebê, as dores de Helena durante a gestação e eventuais dificuldades no parto. Utilizou o estetoscópio, tocou com cuidado as saliências, mediu a temperatura da criança e anotou tudo em um caderno de anotações.
Durante o procedimento, a menina choramingou baixinho, mas logo voltou a se acalmar no colo da mãe. Helena e Tomás trocavam olhares ansiosos, aguardando algum comentário do médico. Anselmo mantinha a serenidade, mas seu rosto transparecia curiosidade. Quando terminou, limpou os óculos e pediu que todos se sentassem. É uma anomalia rara, começou, escolhendo as palavras com cautela. Possivelmente envolve a formação óssea e o tecido dérmico. Não parece haver função biológica nessas estruturas. Aparentam ser resquícios genéticos de algo que não se desenvolveu por completo. Helena franziu a testa. Mas isso significa o quê, exatamente? Indagou, sem esconder a ansiedade. Anselmo continuou, significa que não há, ao que tudo indica, capacidade de voo ou qualquer habilidade sobrenatural. É simplesmente uma má formação. Com alguns exames mais aprofundados, talvez possamos confirmar se é algo totalmente estético ou se pode vir a causar problemas de coluna ou dores no futuro. No momento, ela parece bem, sem sofrimento aparente. Tomás sentiu um certo alívio. Então, doutor, a solução? O médico fez um gesto afirmativo. Em muitos casos, procedimentos cirúrgicos podem remover essas extensões, desde que seja seguro, levando em conta a idade da criança e as estruturas envolvidas. Teríamos que avaliar um hospital com recursos adequados. Mas, em princípio, diria que é algo possível. O fundamental é não tomarmos decisões precipitadas, pois ainda precisamos analisar o crescimento dela, ver como a coluna se comporta. Helena segurou Aurora contra si, emocionada. Pensou em voz alta, quem diria que é algo que pode ser resolvido, mas e as pessoas? E quem acredita que seja um milagre divino ou algo amaldiçoado? Dr. Anselmo pousou a mão sobre o ombro de Helena, como se a incentivasse a manter a calma. Eu sou médico, não um líder religioso. Minha função é cuidar da saúde. Quanto aos rumores, cabe a cada um decidir se deseja ou não acreditar em misticismos. O que posso afirmar, com base na ciência, é que há explicação física. E isso não diminui a beleza da menina. Ela é simplesmente humana, como nós. Aquelas palavras, embora simples, significavam muito para Helena. Toda a angústia que sentirá nos últimos dias transformou-se em um misto de gratidão e alívio. Tomás sorriu, pela primeira vez em muito tempo, sentindo esperança concreta. Nesse instante, ouviu-se a voz de Gregório do lado de fora, questionando se o médico pretendia falar com a população. Padre Mateu tentava contê-lo, mas a curiosidade do povo aumentava. Talvez seja melhor o senhor dizer algo, sugeriu Tomás, entre um suspiro e outro. Se for do seu desejo, eu posso, concordou Anselmo, guardando seus instrumentos. Helena, entretanto, temia a exposição pública. Tem certeza? Perguntou, olhando para Tomás. Ele segurou a mão dela. Se não falarmos nada, Gregório continuará manipulando a situação. Pelo menos, se o doutor esclarecer, parte das pessoas pode entender que não há nada de demoníaco ou milagroso. Não podemos deixar esse silêncio alimentar os boatos. Assim, Anselmo saiu, acompanhado por Tomás e Helena. O padre Mateu se mostrava aliviado ao ver o médico, esperando que a voz da ciência trouxesse alguma serenidade. Gregório, com os braços cruzados, observava tudo com um olhar calculista. Em poucos minutos, uma pequena multidão se formou em frente à casa. Anselmo agradeceu a recepção e explicou, em linhas gerais, a questão da anomalia. Falou que a menina poderia ter acompanhamento médico, que não havia sinais de algo sobrenatural, e que, acima de tudo, a Aurora parecia saudável. Portanto, senhores, não há motivos para alarde, temor ou veneração exacerbada. É apenas uma condição que, no momento adequado, pode ser tratada. Agradeço pela atenção, concluiu. Houve um silêncio breve, seguido por murmúrios de surpresa, decepção ou alívio, dependendo da expectativa de cada um. Gregório, no entanto, não quis deixar a multidão dispersar sem falar. Doutor, com todo respeito à ciência, o senhor pode garantir que não se trata de um sinal divino, ou mesmo infernal? Afinal, há coisas entre o céu e a terra que a sua medicina talvez não explique. Anselmo manteve a compostura. Não pretendo esgotar as questões espirituais. Minha missão é avaliar a saúde da criança. E, quanto a isso, repito, ela está bem, mas precisa de acompanhamento.
As pessoas começaram a comentar entre si, sem saber a quem dar mais crédito. Gregório apenas assentiu, fingindo concordar, mas no íntimo planejava outra investida. Ao notar a expressão tensa de Helena, lançou-lhe um olhar carregado de intenções obscuras, como se dissesse que aquilo ainda não terminara. Ela desviou o olhar, incomodada. Pouco depois, a multidão se dispersou, sem conclusões definitivas. Alguns foram para casa com a sensação de que tudo se encaminharia para uma explicação simples, outros ainda guardavam dúvidas e preferiam acreditar em mistérios. Tomás e Helena recolheram-se, agradecendo a paciência do Dr. Anselmo, que prometeu ficar alguns dias em Ravenna para observar Aurora e, se possível, realizar exames básicos. O padre Mateu propôs organizar uma pequena reunião na igreja, para falar sobre compaixão e acolhimento. Gregório, porém, planejava suas próximas ações, disposto a não perder o interesse que havia conquistado no povo. Mais tarde, na privacidade de seu lar, Tomás sentou-se ao lado de Helena, pegando sua mão e acariciando Aurora, que dormia tranquila. Meu amor, hoje sinto que demos um passo importante. Talvez as pessoas vejam que não somos aberrações nem escolhidos de forma sobrenatural. Somos apenas uma família. Helena concordou, secando uma lágrima teimosa. Quero criar nossa filha em paz, sem precisar fugir de olhares maldosos ou de uma adoração estranha. Ela merece ter uma vida normal, brincar, crescer, rir. Tomás beijou-lhe a testa. Faremos o que for necessário para isso, mesmo que alguns não aceitem de imediato. Ao lado, Dr. Anselmo recolhia seus papéis, satisfeito em poder ajudar a esclarecer a verdade, mas ciente de que o caminho ainda seria longo. Quanto a Gregório, seguiu para sua casa com o sorriso contido de quem não se dá por vencido. Sua obsessão por Helena e por aquele acontecimento inusitado não se extinguiria tão fácil. Enquanto a noite engolia as últimas luzes do entardecer em Ravenna, o clima de tensão pairava no ar, equilibrando-se entre a razão científica apresentada pelo médico e a fervorosa crença de parte da população. Helena e Tomás, unidos pelo amor à filha, viram o futuro despontar incerto. Entretanto, pela primeira vez, havia uma chance real de enxergarem a normalidade naquela que, até então, fora considerada a criança com asas. A esperança, portanto, persistia, mesmo que o perigo das obsessões e o risco de traições pudessem emergir a qualquer instante, ameaçando tudo que eles tanto prezavam. Tomás respirava com uma estranha mistura de esperança e apreensão ao observar Dr. Anselmo, que se dedicava a examinar Aurora novamente, desta vez registrando com cuidado medições e anotações detalhadas. Fazia poucos dias que o médico chegará a Ravenna, mas sua presença já promoverá transformações. Alguns moradores, convencidos pelos esclarecimentos científicos, passaram a enxergar Aurora como uma criança comum, embora com uma condição rara. Outros, ainda apegados às superstições, resistiam em abandonar a ideia de que aquelas asas a representavam algo divino ou demoníaco. Gregório, por sua vez, seguia firme na postura ambígua que o tornará tão notório. Para uns, espalhava rumores de milagre, para outros, insinuava perigo e maldição. Na casa de Tomás e Helena, o clima era de expectativa. O médico terminava de auscultar o coração de Aurora, alheio ao choramingo suave da menina, que se mexia incomodada com o toque frio do estetoscópio. Ele checou as estruturas próximas às pequenas saliências ósseas, fazendo anotações cuidadosas. De tempos em tempos, murmurava algumas palavras de aprovação, como se confirmasse dados previamente coletados. Helena observava a cada movimento, enquanto Tomás segurava a mão dela, tentando transmitir segurança. No final do exame, Anselmo ergueu o olhar e sorriu, em sinal de tranquilidade. Parece tudo estável. Não vejo sinais de dor ou inflamação. Conforme ela crescer, pode ser que essas asas interfiram no alinhamento da coluna, mas não há urgência imediata. Quando estiver maior, há possibilidade de remoção cirúrgica. Ele passou os dedos pelas páginas de anotações. Se esse for o desejo de vocês. Helena soltou o ar contido nos pulmões e olhou para o marido. Sentia um grande alívio cada vez que o médico confirmava a saúde da filha, mas, ao mesmo tempo, temia o futuro. Quando Aurora crescesse, como lidaria com a curiosidade alheia? E a cirurgia seria segura? Tomás leu a aflição no rosto da esposa e pousou a mão em seu ombro. Vamos pensar com calma. Não vou colocar nossa filha em risco sem ter certeza de que é necessário. Ele olhou para Anselmo com respeito. O senhor ficaria mais tempo em Ravenna para acompanhar a evolução dela?
Anselmo coçou o queixo, refletindo. Posso permanecer por alguns dias, mas em breve precisarei voltar à minha clínica na cidade vizinha. Posso, porém, vir regularmente, se julgarem importante. Em paralelo, seria ideal que ela fizesse alguns exames complementares. Há recursos na capital, não muito longe daqui. Helena e Tomás trocaram olhares. Precisariam conversar bastante sobre essa viagem e sobre os gastos envolvidos. Sabiam que qualquer deslocamento poderia aumentar a visibilidade de Aurora, gerando mais curiosidade indesejada. Porém, a saúde da menina era prioridade, então talvez fosse o único caminho. Agradecemos muito, doutor, disse Helena, agradecida. Sem suas orientações, estaríamos ainda mais aflitos. Após o médico se recolher ao cômodo onde estava hospedado, Helena deitou Aurora no berço e notou que a bebê parecia mais agitada naquela manhã, abrindo e fechando as mãozinhas com força incomum. Talvez sentisse o ambiente tenso que pairava na cidade. A mãe embalou-a com carinho, cantarolando baixinho. Está tudo bem, minha pequena. Você não imagina quantas histórias inventam sobre você, mas sabemos quem você realmente é. Tomás sorriu ao ver a cena e se aproximou. Haverá um dia em que ela entenderá todos esses esforços. E espero que, até lá, esse tumulto já tenha passado. Ele sentia uma ponta de otimismo. Desde a chegada do Dr. Anselmo, uma parcela dos moradores começara a concordar que Aurora era apenas uma criança como qualquer outra, e que havia possibilidade de cura ou adaptação. No entanto, a tranquilidade durou pouco. Logo pela tarde, surgiu a notícia de que Gregório organizaria um encontro na Praça Central. Pretendia falar sobre os perigos de desrespeitar os sinais divinos. Aparentemente, convocara quem ainda temia ou desconfiava de Aurora. Padre Mateu, preocupado, avisou Tomás que o clima de discórdia poderia ressurgir com força. Se ele continuar inflamando a população, isso pode acabar mal. Precisamos de bom senso, disse o padre, cruzando os braços com ar pesaroso. A última coisa que quero é uma caça às bruxas contra vocês. Tomás suspirou, cansado daquela tensão constante. Não vou permitir que ele ameace minha família. Se Gregório insistir em gerar pânico, vou confrontá-lo. Mateu ergueu a mão, em alerta. Cuidado, Tomás. Não queremos violência. Vamos tentar impedir de forma pacífica. Às vezes, uma palavra mal colocada pode se voltar contra nós. Mesmo hesitando, Tomás concordou, pois respeitava o padre. Precisava proteger Helena e Aurora sem transformar a cidade num campo de batalha. Porém, sabia que Gregório não era homem de recuar diante de bons conselhos. Havia raiva e inveja nele, guardadas há muito tempo. O que começara como um simples ressentimento se tornará obsessão quando Helena escolheu construir uma vida ao lado de Tomás. E agora, com todo o foco em Aurora, Gregório via a possibilidade de manipular a fé e os medos populares para se exibir como uma figura de influência. Naquele mesmo dia, quando o sol começava a se pôr, Helena percebeu que Tomás pegava o chapéu e se preparava para sair. Para onde vai a essa hora? Ela perguntou, apreensiva. Ele a fitou com determinação. Vou até a praça. Preciso ver com meus próprios olhos o que Gregório pretende. Não quero ser pego de surpresa. Helena mordeu o lábio. Cuidado, por favor. Não caia em provocações. Tomás apenas concordou e seguiu seu caminho, acompanhado pelo padre Mateu, que também julgava prudente verificar a situação. Ao chegarem à praça, encontraram cerca de 20 pessoas reunidas em semicírculo ao redor de Gregório, que falava em tom de pregação. Ele gesticulava enfaticamente, exaltando a chegada de um suposto desafio divino em Ravenna. Alguns o aplaudiam, outros ouviam de braços cruzados, demonstrando dúvida. Meus amigos, proclamava Gregório, olhando para cada rosto ali presente, não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Uma criança nasceu com asas. Nem mesmo a medicina pôde desmentir que há algo extraordinário nessa história. Vocês viram, o doutor nada concluiu além do que já suspeitávamos. Tomás rangeu os dentes ao ouvir essa distorção. Quase avançou para corrigir a fala, mas o padre Mateu segurou seu braço, fazendo um sinal para que esperasse. Gregório prosseguiu. E, se essa criança for um anjo, devemos glorificá-la. Mas se for um prenúncio de algo maligno, precisamos proteger nossa cidade.
Não estou aqui para condenar ninguém, apenas para advertir que, muitas vezes, o mal se disfarça de milagre. Alguém no público levantou a mão, interrompendo-o, mas o Dr. Anselmo disse que pode ser apenas uma anomalia, não é? Gregório franziu o senho, contrariado por ser interrompido. Anomalia, milagre ou maldição, pouco importa o nome. O que sabemos é que nossos corações não estão em paz. Ou vocês conseguem dormir tranquilamente? Houve murmúrios de concordância e discordância. Tomás não suportou mais ficar calado. Rompendo a barreira invisível que o padre tentava manter, aproximou-se. Gregório, pare de espalhar medo onde não há motivo. Minha filha é uma criança comum que nasceu com um problema de saúde. Até o médico confirmou que há solução cirúrgica. Por que insiste em plantar dúvidas? Muitas cabeças se viraram para Tomás, e um burburinho atravessou a plateia improvisada. Gregório o encarou, esboçando um sorriso frio. Amigo Tomás, você me acusa de plantar dúvidas, mas não percebe que toda Ravenna está confusa? Ele elevou a voz, dirigindo-se à multidão. Está na hora de o pai da criança esclarecer, se a menina é só uma questão médica, por que tanto mistério? Tomás sentiu o peito inflar de indignação. De que mistério fala? O médico já explicou que é possível cuidar disso, que minha filha não tem nada de sobrenatural. O que mais quer que eu faça? Gregório ergueu as mãos, fingindo inocência. Eu apenas queria ver a bebê, com meus próprios olhos, confirmar que não há nada de anormal além da aparência. Você me negou essa oportunidade várias vezes. O padre Mateu interveio, percebendo que a multidão começava a se agitar. Gregório, que história é essa? Você já esteve na casa de Tomás, presenciou a bebê. Não é verdade que estão te negando acesso. O vilão deu de ombros, contorcendo os lábios no esgar. Talvez eu não tenha visto o suficiente. Não fui recebido com abertura real. É como se escondessem em algo maior. Tomás, sentindo que aquilo se transformava numa armadilha, encerrou o assunto. Chega, Gregório. Não lhe devo satisfações sobre cada detalhe da minha filha. E ela não é atração de circo. Um silêncio tenso recaiu, quebrado apenas pelo pigarrear de alguém. Gregório, sem poder continuar, respirou fundo e mudou subitamente o tom para um ar de superioridade gentil. Está bem. Não quero brigar, meu caro. Se essa criança for inofensiva, logo tudo se esclarecerá. Ele então se voltou ao povo. Vamos orar para que a verdade se revele, seja ela qual for. Tomás percebeu a sutileza. Gregório não admitia, mas deixava no ar uma possível ameaça. O pai respirou fundo e, apoiado pelo padre, decidiu se retirar, ignorando os olhares curiosos. Algumas pessoas até concordaram em deixar a praça, como se aquele momento de tensão já fosse suficiente por um dia. Retornando para casa, Tomás contou tudo a Helena, que ficou abalada. Ele mente descaradamente, Helena. Diz que não viu o suficiente, mas passou tempo aqui, chamou até 2 de seus comparsas para rezarem. Quer semear discórdia. Ela concordou, passando a mão pelos cabelos. Temo que ele tente algo mais ousado. Não consigo esquecer o olhar dele cada vez que fala de Aurora. É como se quisesse mantê-la nesse estado de curiosidade eterna. Nessa mesma noite, enquanto a família tentava repousar, Gregório caminhava pelas ruas escuras de Ravenna, movido por um impulso que nem ele entendia completamente. Dizia a si mesmo que agia em nome do bem da cidade, mas no fundo havia um ressentimento profundo contra Tomás, contra Helena e, agora, contra Aurora, que se tornará o centro das atenções. Seu ciúme doentio nutria obsessão pelo poder que aquela situação lhe conferia. Nos dias seguintes, o comportamento de Gregório intensificou-se. Ele passou a visitar cidadãos influentes, sussurrando que a ciência estava prestes a violentar a natureza ao planejar uma cirurgia que removeria as asas de Aurora. Já pensou se, ao tirarem essas asas, estiverem ofendendo a vontade divina? Insinuava. Em paralelo, procurava também aqueles que temiam que as asas fossem demoníacas, afirmando que o procedimento seria perigoso por libertar a criança de um estigma que talvez a mantivesse contida. Quem garante que, se removermos esse sinal, a maldição não se espalhará? Espalhava ele, usando cada argumento de forma contraditória, porém eficaz para confundir. Tomás e Helena tentavam não dar ouvidos às fofocas, concentrando-se na orientação de Dr. Anselmo.
O médico recomendava aguardar mais alguns meses para que Aurora crescesse um pouco antes de qualquer intervenção definitiva. Tudo indicava que seria um procedimento simples, mas exigiria local adequado. Padre Mateu apoiava a decisão, aliviado por ser algo seguro e racional. Certa noite, quando a casa de Tomás já estava em silêncio, um barulho na parte de trás chamou a atenção. Helena despertou assustada, sentindo um frio na espinha. Tomás saltou da cama, vestiu-se rapidamente e pegou um lampião, fazendo sinal para que ela ficasse em silêncio. Aproximou-se da porta dos fundos, aonde chegava um rumor de passos apressados. Ao abrir, iluminou o quintal com a luz amarelada e flagrou uma sombra tentando se esconder atrás de um galpão. "Quem está aí?" ele gritou, o coração batendo forte. A figura hesitou, depois correu na direção da cerca que delimitava o terreno. Tomás reconheceu, de relance, o contorno do corpo e o modo de correr: Gregório. Não havia dúvida. Sem pensar duas vezes, Tomás se lançou em perseguição, mas, ao chegar próximo da cerca, viu que o invasor já havia desaparecido no escuro. Voltou para dentro com o corpo tremendo de raiva. Helena estava pálida, segurando Aurora nos braços. "O que foi? Conseguiu ver?" perguntou ela, aflita. Era ele. "Tenho certeza." Tomás respirou ofegante. "O que faria nos fundos da nossa casa, a essa hora?" Helena franziu o senho, deduzindo o pior. "Pode estar tentando alguma sabotagem, ou até entrar para ver Aurora." "Não me surpreende nada." Na manhã seguinte, Tomás e Helena acordaram decididos a tomar providências. Conversaram com o padre Mateu, que sugeriu chamar alguns homens de confiança para vigiar a casa durante a noite, ao menos até a chegada do dia em que Dr. Anselmo partiria com a família para a capital, onde fariam os exames. O padre acreditava que a presença de pessoas de bom coração, dispostas a defender a família, poderia inibir atitudes mais ousadas de Gregório. Porém, o vilão não se intimidou. Na calada de uma outra noite, tomou coragem e tentou novamente se aproximar, possivelmente para destruir alguns instrumentos médicos que Anselmo guardava na residência, ou mesmo para tentar contra a própria Aurora. Mas, dessa vez, foi surpreendido por dois camponeses, amigos de Tomás, que o reconheceram e o forçaram a recuar. A notícia correu pela cidade, aumentando a tensão. Gregório negou tudo, alegando que fora vítima de mal-entendido. Entretanto, o povo começou a desconfiar das suas motivações. Foi então que Dr. Anselmo marcou a data de partida para a capital, prevendo levar Helena e Aurora para uma avaliação mais minuciosa. Planejavam partir numa madrugada tranquila, evitando tumultos. Tomás se preparava para ir junto, mas as circunstâncias mudaram abruptamente. Na véspera da viagem, Gregório invadiu a casa de Tomás pela terceira vez, desesperado por impedir que a menina perdesse as asas, pois temia que, sem elas, o mistério se desfizesse e seu poder de influência ruísse. Desta vez, Tomás estava acordado, cuidando de arrumar os pertences para a viagem. Ao notar o estalar da janela que se rompia, correu até o quarto onde Helena dormia com Aurora, temendo que fosse tarde demais. Encontrou Gregório ali, uma expressão transtornada no rosto. Ele sussurrava algo ininteligível e tentava alcançar o berço. Helena, sobressaltada, abraçava a filha, impedindo a aproximação. "Largue-as!" rugiu Tomás, avançando. Gregório se virou, empurrando Tomás contra a parede. A força do impacto surpreendeu o pai, que cambaleou por alguns segundos. Helena gritou, cobrindo Aurora para protegê-la. Ainda atordoado, Tomás reagiu com um soco, mas Gregório desviou de modo desajeitado. Os dois tombaram sobre uma mesinha que foi ao chão, espalhando livros e objetos. Ao ouvir o barulho, Dr. Anselmo, que dormia num quarto ao lado, despertou e apareceu, confuso com a cena. "Socorro! Ele está louco!" berrou Helena, tremendo dos pés à cabeça. Gregório, fora de si, tentou agarrar Aurora, gritando: "Não vão levá-la embora. Ela precisa manter as asas. Ninguém pode mutilar um anjo." A mistura de fanatismo e ciúme o dominava. Tomás conseguiu se levantar, enraivecido pela ameaça à família. Investiu contra Gregório novamente, e os dois se atracaram. O vilão gritava frases sem sentido, falando de profecias e maldições, até que tropeçou em um objeto caído. Numa fração de segundo, perdeu o equilíbrio.
escorregou e foi de encontro à janela quebrada, atravessando o vão. O corpo despencou para fora, caindo de uma altura considerável na horta logo abaixo, onde havia ferramentas largadas no chão. Helena abafou um grito. Tomás, ofegante, correu até a janela e avistou Gregório estirado, imóvel. O doutor Anselmo desceu depressa, tentando prestar socorro, mas já era tarde. Gregório jazia sem vida, o olhar vidrado em algum ponto indefinido. Alguns vizinhos, alertados pelo barulho, saíram às ruas, e logo a notícia se espalhou: Gregório, o antigo amigo de Tomás, morrera numa queda trágica. Padre Mateus chegou pouco depois, orando em voz baixa ao constatar a fatalidade. Com a respiração trêmula, Tomás abraçou Helena e Aurora, sentindo ao mesmo tempo horror pela cena e um alívio sombrio por pior ter sido evitado. Não houve como salvar Gregório, nem tempo para arrependimentos. O vilão partirá consumido pela própria obsessão. Nos dias seguintes, a cidade se dividiu entre lamentar a morte de Gregório e reconhecer que seu comportamento se tornará perigoso. Muitos ficaram consternados, outros simplesmente não se surpreenderam diante das evidências de sua sanidade abalada. O padre Mateu realizou uma cerimônia fúnebre simples, na qual pediu que todos refletissem sobre os perigos da obsessão e a necessidade de compaixão. Com o passar do luto, as pessoas perderam o medo de Aurora. Sem Gregório a espalhar rumores, a explicação científica do Dr. Anselmo ganhava força. Logo, Helena e Tomás seguiram viagem com o médico até a capital, deixando Ravenna por algumas semanas. Lá, Aurora passou por exames detalhados que confirmaram: a cirurgia seria possível e relativamente simples, garantindo que ela pudesse crescer sem problemas na coluna. Não havia qualquer resquício de milagre ou a maldição. Apenas uma anomalia congênita. Quando a família retornou, a cidade já estava menos agitada, com novos assuntos tomando foco. O povo de Ravenna, antes tão curioso, agora enxergava Aurora como uma criança normal, ou ao menos possível de compreender. Dona Celina, a parteira, recebeu-os de braços abertos, feliz por saber que tudo corria bem. Alguns moradores pediram desculpas por comportamentos preconceituosos. Helena, ao rever seu lar, sentiu uma paz que há muito não experimentava. Auroras das manhãs pareciam mais luminosas, sem a sombra das intrigas. Tomás, mais maduro, olhava para a esposa e a filha com gratidão, lembrando-se de toda a atenção vivida. O doutor Anselmo prometera estar presente quando, no momento oportuno, realizassem a remoção das asas. Enquanto isso, Aurora cresceria sendo apenas uma menina saudável e amada. Em uma tarde ensolarada, dias depois de voltarem, Tomás, Helena e Aurora saíram para um passeio breve pelas ruas de Ravenna, recebendo alguns sorrisos gentis e poucos olhares curiosos. Era o início de uma vida diferente, mas finalmente livre do medo que Gregório plantara. Ao passar diante da antiga casa de Gregório, agora fechada, Tomás sentiu um aperto no peito. Lamentava o desfecho trágico do homem que um dia fora seu amigo. Contudo, entendia que a ambição e a obsessão podem conduzir alguém à própria ruína. Diante de todo o tumulto que viveram, o casal seguiu com renovado apreço pela simplicidade. A cada passo com Aurora no colo, sentiam o triunfo do amor sobre a desconfiança, da razão sobre a ignorância. E, no fim, o verdadeiro milagre estava na coragem de enfrentar preconceitos e proteger aqueles que se ama, mesmo quando o mundo ao redor prefere versões fantasiosas do que é, afinal, apenas a frágil e bela condição humana. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.